Olá, queridos espectadores! Hoje mergulharemos juntos nos últimos momentos da vida de Jesus, conforme narrados no livro de Marcos, capítulo 15. Em uma jornada de descoberta espiritual, vamos explorar os acontecimentos que cercaram a crucificação de Jesus, incluindo a misteriosa escuridão, a rasgadura do véu do templo e a declaração impactante de um romano oficial. Prepare-se para uma análise profunda e acessível desses acontecimentos significativos. E se você quiser continuar explorando histórias fascinantes como essa e se aprofundar em diversos tópicos de conhecimento, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos informativos e envolventes. Junte-se à nossa comunidade de aprendizado e descoberta. Inscreva-se agora! Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele tinha morrido, exclamou: "Este homem realmente era o Filho de Deus." Marcos 15, 39 da Nova Tradução Linguagem de Deus. Os últimos momentos da vida de Jesus estão registrados em Marcos 15, 33 a 39. Seu caminho até a cruz foi tortuoso. Ele foi abandonado, ridicularizado, humilhado e torturado. Agora, enquanto ele está na cruz, Jesus respira seu último suspiro. Marcos 15, 33. Ao meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra até às 15 horas. Isso seria 12 horas da tarde, e a escuridão duraria até a 9ª hora, ou seja, 3 horas da tarde. Essa escuridão sobrenatural ocorreu quando o sol estava mais alto no céu. Como a lua estava agora cheia, não poderia ter sido causada por um eclipse, pois a lua não pode se interpor entre a terra e o sol quando está cheia. Essa escuridão foi indiscutivelmente causada pela intervenção divina. Felegon de Tralles e o liberto do imperador Adriano dão uma descrição disso. Eusébio, em seu Registro do ano AD, cita extensamente Felegon, que afirma que, no 4º ano da 201ª Olimpíada, ocorreu um grande e extraordinário eclipse do Sol, superando todos os que ocorreram anteriormente. À 6ª hora, o dia se transformou na escuridão da noite, de modo que as estrelas estavam visíveis no céu. Houve um grande terremoto na Bitínia, que derrubou muitas casas na cidade de Niceia. Felegon atribuiu a escuridão, que ele descreveu como um eclipse, o que era natural o suficiente para ele fazer, já que o conhecimento astronômico na época era rudimentar. Um terremoto também é mencionado por Felegon. Isso coloca sua história em um alinhamento muito próximo com a narrativa sagrada. São Cipriano acrescenta: "O sol foi constrangido a retirar seus raios e seus olhos fechar, para não ser compelido a olhar para esse crime dos judeus." No mesmo sentido, São Crisóstomo: "Uma criatura não poderia suportar o mal feito ao seu Criador. Portanto, o Filho retirou seus raios para não ver as ações dos ímpios." Marcos 15, 34. E à 9ª hora, Jesus clamou com voz alta dizendo: "Eloi, Eloi, lama sabactani", que está sendo interpretado: meu Deus, por que me abandonaste?" Eloi, Eloi, lama sabactani. São Marcos aqui usa a forma aramaica. São Mateus se refere ao hebraico original. Isso pode ser traduzido como "por que me abandonei?" Marcos 15, 35. E alguns dos que estavam ali em pé, quando ouviram isso, disseram: "Vede, ele chama por Elias." Aqueles que estão perto da cruz, apesar da escuridão misteriosa, são referenciados no versículos 35. A escuridão certamente aumentaria a situação terrível. Foi dessa escuridão que a voz de Jesus foi ouvida, e como Elias ou Elias era considerado ter alguma relação com o Messias, era natural que alguns daqueles que estavam presentes entendessem como palavras como se Nosso Senhor estivesse realmente chamando Elias. Marcos 15, 36. E alguém correu, encheu uma esponja de vinagre e os pôs em uma cana, e deu para ele beber, dizendo: "Deixe-o em paz, vejamos se Elias virá para tirá-lo." E Jesus clamou com voz alta e expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de cima a baixo.
Havia 2 véus, um diante do santo lugar e o segundo diante do Santo dos Santos. O santo lugar correspondia ao que chamamos de nave da igreja, onde os sacerdotes estavam sempre presentes. E o Santo dos Santos correspondia ao nosso coral da capela, a parte mais sagrada do edifício. Isso sempre esteve fechado, e ninguém pôde entrar exceto o sumo sacerdote, e isso apenas uma vez por ano, no dia da expiação. O véu que se rasgou na morte do nosso Senhor era aquele que foi colocado diante do Santo dos Santos. Era a responsabilidade dos sacerdotes que oficiavam, na tarde do dia de preparação, na hora da oração vespertina, que correspondia ao momento da morte de nosso Senhor, entrar no Santo dos Santos, onde ele estaria, é claro, entre os 2 véus, o véu exterior e o véu interior. Seria então sua responsabilidade recuar o véu exterior, expondo o espaço sagrado para as pessoas no pátio exterior. Então, ali, para o espanto deles, eles testemunharam o véu interior sendo rasgado de cima a baixo. De acordo com Joséfo, esses véus eram cortinas de imensa espessura, pesadas e lindamente bordadas com ouro e púrpura. Essa rasgadura do véu agora revelou, primeiro, a dispensação de seus ritos e cerimônias foi agora descoberta por Cristo. E desde então, a parede de separação estava quebrada, de modo que agora não apenas os judeus, mas também os gentios puderam se aproximar pelo sangue de Cristo. Mas, em segundo lugar, também implicava que o caminho para o céu estava aberto pela morte de nosso Senhor. Quando venceste o rigor da morte, tu abriste o reino dos céus a todos os crentes. Marcos 15, 39. E quando o centurião, que estava diante dele, viu que ele clamou com voz alta e expirou, ele disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. As palavras clamou com voz alta não estão nos textos mais importantes. A função do centurião era vigiar tudo e garantir que a sentença fosse executada. Ele deveria ter estado perto da cruz, e havia algo na atitude do sofredor moribundo que era completamente diferente de tudo o que ele já tinha visto antes, o que fez com que ele emitisse uma exclamação espontânea. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Em apenas alguns versículos, Marcos continha muita informação. Há muito a dizer sobre os eventos estranhos que ocorrem, mas hoje somos atraídos pelo oficial romano que admirou Jesus depois de sua morte. Jesus influenciou aqueles que estavam perto dele. O ladrão na cruz reagiu de maneira única a ele. E agora, o soldado que o supervisionava tinha que observar que ele é o Filho de Deus. Jesus manteve sua identidade oculta no início de seu ministério. Agora estava claro para todos verem. Como comandante, um centurião não estava no controle dos soldados que lidavam com Jesus. Talvez ele tenha participado das provocações e espancamentos dos soldados ao coroá-lo com espinhos. Talvez ele fosse muito respeitável para tais atos. Talvez ele tenha sido o responsável por dar a Simão de Cirene a tarefa de carregar a cruz de Jesus. Uma vez que chegou ao Gólgota, o local da crucificação, os pregos foram enfiados nos pulsos de Jesus, e ele foi erguido na cruz. Isso realmente era apenas mais um dia no escritório para ele. Sua função era supervisionar a execução de crimes por meio da crucificação. No entanto, em algum momento, Jesus pareceu a ele como um criminoso comum. Talvez tenha sido uma maneira de Jesus interagir com os poderes do mundo. Ele nunca implorou por sua vida. Talvez tenham sido as palavras de amor de Jesus na cruz que o tocaram. Talvez tenha sido uma estranha escuridão que cobriu a terra. Talvez tenha sido a rasgadura do véu. Alternativamente, talvez Jesus tenha transmitido a verdade a este oficial enquanto eles viajavam pelo caminho. Algo se agitou na alma deste homem, enquanto ele olhava para o corpo sem vida de Jesus, seja o que for. Imagine-o olhando para a cruz, a boca aberta, enquanto ele busca palavras para expressar seus pensamentos. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Que declaração para um romano oficial fazer? Se algum dos líderes religiosos o ouviu, eles ficaram enlouquecidos.
Ele passou o dia anterior persuadindo Roma a executar Jesus justamente porque ele estava blasfemando ao se proclamar Filho de Deus. É uma coisa séria Jesus como Filho de Deus quando ele está vivo. Pedro conheceu Jesus como o Messias em Marcos 8, 29 a 30, e ele disse: "Mas vós, quem dizeis que eu sou?" E Pedro respondeu: "Tu és o Cristo." E ele os anuncia que não contassem a ninguém a seu respeito. Quando Jesus está vivo, é uma coisa reconhecê-lo como Filho de Deus. É outra coisa séria Jesus como Filho de Deus após a ressurreição. Muitas pessoas vieram à fé naquela época, mas consideram Jesus como Filho de Deus quando ele está morto e toda a esperança está perdida. Esse romano oficial pode ser uma única pessoa a fazer tal coisa. Então, o que aconteceu com esse romano oficial? Não temos ideia. Tenho certeza de que ele tinha muito em mente nos dias seguintes, especialmente à medida que a notícia se espalhava de que Jesus estava vivo. Talvez ele tenha percebido a gravidade de seus crimes contra Jesus. O que sabemos é que não era tarde demais para ele. Enquanto estava na cruz, Jesus estava pagando o preço pelos pecados desse oficial. Ele estava abrindo o caminho para que esse oficial estivesse com seu Pai. Neste vídeo, exploramos os últimos momentos da vida de Jesus conforme narrados no livro de Marcos. A poderosa história da crucificação de Jesus e as reações das pessoas ao seu redor nos fazem refletir profundamente sobre o significado de sua vida e missão. Espero que esta exploração tenha tocado o seu coração e levado você a uma compreensão mais profunda do sacrifício de Jesus por nós. Se você foi tocado por esta história e deseja saber mais sobre a mensagem de Jesus e como ela pode impactar sua vida, eu o encorajo a se aprofundar na leitura da Bíblia e a buscar comunidades ou grupos de estudo onde você possa discutir essas questões e crescer em sua fé. Além disso, considere compartilhar este vídeo com outras pessoas que também possam se beneficiar dessa reflexão. Juntos, podemos continuar explorando o significado da vida e do sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado por assistir e que a paz e a graça de Deus estejam com você.